10 anos atrás eu entrevistei você. Você estava já no ensino médio, se eu não me engano. Ou foi 9 anos atrás ou 10 anos atrás. E você fez parte aquele programa Jovem.com, você lembra? Sim, sim. Comecei como nível 2 no Jovem.com, dando aula e auxiliando a dar aula de informática, na verdade. E depois para nível 3, onde eu era o instrutor principal. Ok, apresente-se. Meu nome é José Leandro, tenho no momento 26 anos, recém-formado no curso de Direito e aprovado no exame da OAB. Minha família toda estudou aqui, eu também, desde 1998, iniciei o primeiro ano aqui e concluí a 8ª série também. Ok. Como é que é? Pode tirar. Pode. Isso. Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Pergunte. Sobre Pode ele. perguntar, não precisa ter vergonha, pode ficar tranquilo. Adivinha de quem ele é filho? O pai dele trabalha aqui. É. O Cícero é meu pai. Conhecem o seu José Cícero? Não conhece? Conhece, Ícaro? O José Cícero? É mais ou menos. Mais ou menos. Você vê ele na escola, não vê? Então, ele também teve vários irmãos. Fala o nome dos seus irmãos. Meus irmãos que estudaram aqui, na verdade todos, né? Mas os que já saíram daqui foi a Maria, a Nayara, o Lenildo, a Roberta está atualmente aqui, a Vitória saiu no ano passado e agora está no... A Vitória simplesmente foi aquela que trabalhou no Primeiro Beijo, que está em 3.200.000 visualizações. Era a irmã dele. Era minha irmã. Minha família toda passou por ali. Na verdade começou comigo, eu sou o mais velho de todos. Quando você estudava com ele, você achava o Alberto chato? Na verdade não, eu nunca achei. Eu sempre tive apreço pelas aulas de história. Também gosto do professor James, da professora Silvia, aprendi xadrez com a professora Sirlene, competi nos campeonatos municipais. Com a professora Neuza, eu disputei os projetos da IPTV, com aquela redação da escola, ganhei também. Ou seja, sempre tive muito apreço por todos os professores. Acredito que eles sempre tiveram uma didática muito boa para nos ensinar, sempre tiveram empenho. E a minha formação acadêmica se iniciou aqui. Uma escola que para muitos não é valorizada, entendeu? Por ser uma escola pública, eles acham que a gente não vai chegar longe. E eu acredito que através do meu exemplo e outros exemplos também que estudaram comigo, que a gente pode chegar longe sim. Explica para eles, eles dois, aqui, José Leandro, quão longe você chegou até agora. E porque eles não estavam aqui quando você se apresentou, eles não sabem a sua idade. Sim. Meu nome é José Leandro, hoje eu tenho 26 anos, saí daqui em 2006, iniciei o ensino médio, estudei nas escolas João Lourenço, no Cambuí, no ensino médio, Adalberto Nascimento e Veneranda Martins Siqueira, que foi onde eu concluí o 3º ano. Fui militar, servi o exército, após sair do exército, prestei a prova do Enem, consegui bolsa 100% no curso de Direito na Faculdade Policamp de Campinas. Hoje, faltam 6 meses para me concluir a minha faculdade de Direito. Eu já defendi a minha tese de TCC no meio do ano passado, fui aprovado com êxito. Passei no concurso para procurador do município de Valinhos e já fui aprovado nas 2 provas do exame de ordem da OAB, que é o exame que determina quem pode ou não ser advogado. Você pode fazer a faculdade, mas se você não for aprovado no exame de ordem, é considerado um dos mais difíceis do Brasil, porque ele é feito para todo o Brasil ao mesmo tempo e é uma prova só. Na primeira prova são 80 questões, onde você tem que acertar no mínimo 50% de aprovação, que foi feito em novembro, a primeira fase, foi aprovado. E agora, no dia 21 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, eu fiz a segunda prova. Fiz a prova na área de Direito do Trabalho e tive uma das maiores notas, que foi nota 9 no Exame Nacional. Agora eu estou esperando para assumir o cargo de procurador do município de Valinhos, do qual estou aguardando nomeação, e pretendo ainda virar juiz em qualquer área do direito. Aí a gente vai começar a perguntar. José Leandro, você falou que você é o mais velho. Como que era a sua família? Quando você, no primeiro depoimento que eu gravei, quando você era adolescente, mal tinha saído dessa escola, você falava que foi difícil para você, porque você era o primeiro, você veio para cá.
com muita garra, muita determinação. Como foi a escola, você lembra? Na verdade foi muito difícil para mim, porque eu vim para cá, eu vim de Alagoas, eu morava na cidade de Limoeiro de Anadias. Eu vim para cá, meu pai veio primeiro, eu tinha 6 anos de idade. A diferença é que eu não tinha uma estrutura para poder ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Porque lá você não ia à escola? Porque lá não tinha escolas o suficiente, ou eram muito longe, e eu não cheguei a ingressar. E quando eu veio para cá, infelizmente eu não tive a oportunidade de atuar no pré. Então eu acabei ingressando direto na primeira série. Direto, sem nenhum preparo. Sem nenhum preparo. Mas, como eu falo, às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida servem para nos motivar. Eu tive que aprender tudo que o pessoal geralmente aprende em 2, 3 anos, em um ano só. Não fui aprovado no primeiro ano, tive que aprender a ler e escrever nesse primeiro ano, e desde então nunca mais fui reprovado em nenhuma matéria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, nesse caso. E em casa, como é que você recebia ajuda dos seus pais? Na verdade, meu pai e minha mãe sempre deixaram como base para mim que a única coisa que poderiam mudar a minha vida é a educação. Porque condições financeiras nunca houve. Então ele sempre me incentivou, dizendo que o estudo era a única coisa que poderia me dar algo de melhor. Isso desde os 6 anos, José Leandro? Isso desde os 6 anos, meu pai conversava comigo. Então, mas aí eles podiam ajudar você em casa? Financeiramente, não. Não, na ajuda das lições. Não, nas lições não, porque na verdade meu pai, ele veio para cá, ele não tinha estudo nenhum, e minha mãe também não. O que significa isso? O que significa que, na verdade, eles não tiveram oportunidade de ingressar na escola, porque lá no Nordeste eles simplesmente trabalhavam para lá em Alagoas. Exatamente. Porque eu tenho um depoimento gravado da sua mãe, a Silvana, que foi minha aluna da EJA, Sim, Educação exatamente. de Jovens e Adultos. Eu posso dizer que eles eram analfabetos? Na época, sim. Quando chegaram aqui. Sim. E quando você entrou no primeiro ano. Sim, exatamente. Na primeira série na época, né? Como chamava. Isso, naquela época eles eram analfabetos. E você, então, foi difícil para você? Foi difícil, né? Porque, na verdade, às vezes você precisa de um apoio, de um auxílio familiar nesse requisito, e eu não pude ter. Você não teve. Então eu pergunto, onde foi que você conseguiu esse auxílio? Por vontade própria, por esforço próprio. E através dos professores. Porque os professores que eu tive desde a primeira série conseguiram me incentivar. Você se lembra? Quais foram os professores desde a primeira série? Olha, professor, eu vou ser bem sincero, os professores da primeira série eu não vou me recordar, da primeira até o 4º ano. Eu me lembro mais dos professores do 5º ao 8º ano. Por quê? Porque, na verdade, a maioria dos professores ainda continua na instituição, e eu tenho algum contato, ou eu tenho alguns arquivos guardados deles. E os professores de primeira a 4ª série, você não tem esses contatos? Não, não tenho mais esse contato, porque se perdeu. Alguns professores, inclusive, porque saíram daqui, não ficaram, é isso? Exatamente. Eu tenho, inclusive, a professora, se eu não me engano, o nome dela era Simone, que foi quem me deu aula na primeira série. E ela foi a que me deu a estrutura base de tudo. E ela disse que naquela época ela iria me reprovar, porque ela achou que era o melhor para mim. E naquela época também não existia o sistema. Você, com 6 anos, não podia julgar, né? Não. E seus pais também não podiam saber, afinal, o que era melhor para você. Também. Não. E não existia o sistema, ainda não era ciclo, né? Não era sistema de aprovação continuada. Não é bem para aprovação continuada que a gente tem. A gente tem um sistema de ciclos. Não é exatamente como na rede estadual, que é aprovação continuada ou automática, como muita gente fala. Aí, assim, qual que foi a importância, então, dessa escola na sua vida? A importância foi que, na verdade, se essa escola não tivesse entrado na minha vida com os professores que eu tive e com a forma que eu tive de orientação deles, eu acredito que eu não teria chegado onde eu estou hoje. Acredito que eu não seria um bom estudante de direito, acredito que eu não saberia valorizar tudo que eu recebo na vida atualmente. Então, ou seja, o MF Raul Pila, ele mudou a minha expectativa de vida, tanto como pessoa, na área de educação, na área profissional, e me incentiva a mostrar para os outros que o estudo, ele faz diferença, mas isso daí vai depender de cada aluno. Você já dizia isso, ó, tá vendo? Ele continua falando a mesma coisa que ele me disse, eu vou depois mostrar para vocês na sala de aula, quando ele ainda era adolescente, ele já dizia isso. E é isso que eu vejo. Porque, na verdade, eu acho que se algo é verdadeiro, ele vai se manter pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Você não tem que agir com hipocrisia, você não tem que iludir ninguém. Na verdade, eu sempre falo as coisas com clareza. A educação pode mudar? Pode. Mas isso daí vai depender do aluno. Não vai depender só das oportunidades. Exatamente. Também. Porque você mesmo disse que lá não houve oportunidade. Sim, mas aqui as oportunidades, às vezes, quando eu não tive as oportunidades, eu as criei. Porque eu sempre tive 2, 3 planos.
Como foi? Explica isso. Porque, por exemplo, quando eu saí daqui, eu tinha o sonho de ser advogado de fato. Só que logo de pronto não surgiu essa oportunidade para mim. Então eu acabei indo para o exército, depois eu saí, trabalhei... Mas você, pelo que eu me lembre, você tinha entrado no curso de Direito antes de ir para o exército. A sua mãe falou, após o exército. Na verdade, depois que eu saí do exército, eu fui para uma multinacional, que tinha um curso técnico do Senai na área de hidráulica, robótica, pneumática. Eu fiz esse curso, atuei dentro da multinacional. Como era o nome dela? Bentley Automotivo, fica do lado da Mercedes-Benz, próximo do aeroporto de Viracopos. Certo. Atuei lá no setor de qualidade durante 2 anos. Enquanto isso, eu fui estudando para o Enem. Aí eu prestei a prova do Enem. Após esse período, eu ingressei em 2013, segundo semestre de 2013, eu ingressei no curso de Direito. De 2013? Isso, segundo semestre de 2013. Ok. E como foi que você conseguiu a bolsa? Pela minha nota no Enem. Eu tirei 1.000 em redação e somando as outras disciplinas eu tirei 800. Você tirou 1.000 em redação? Tirei 1.000 em redação. Estão vendo? Ok. Foi. O que teria acontecido com o seu braço? E essa entrevista teria causado alguma coisa na sua infância ou na sua vida? Não, porque na verdade o que aconteceu no meu braço faz 15 dias. Na verdade foi só o escafoide do meu dedo polegar que foi fraturado. Eu fui ajudar alguém e acabei caindo numa escada. Mas isso daqui não é permanente, é provisório. Ok. E você? Ícaro? Corta. Eu gostaria de saber qual foi a fase mais difícil da sua vida até onde você chegou. Olha, tiveram vários momentos que foram difíceis para mim. Mas eu acho que o momento mais difícil que eu tive na minha vida foi no final do ano passado, quando eu estava para defender a minha tese do meu TCC e também tinha um evento lá em Alagoas, que era o aniversário de casamento dos meus avós. Só que infelizmente não deu tempo nem de eu poder levar e contar isso para ela, porque ela veio a falecer no meio do ano. E infelizmente a minha família ficou devastada. Eu acho que isso foi o que mais me tocou. Na hora que eu fui defender a minha tese, além de eu pensar... Seus avós tinham já falecido? Não, na verdade estavam vivos, mas a sua avó faleceu. Minha avó que veio a falecer no Ela era mãe do seu pai e da sua mãe? A mãe do meu pai. Infelizmente eu acho que isso foi o que causou o maior impacto. Tanto que na hora que fui defender o meu TCC para a banca, eu acho que eu me dediquei ainda mais, porque eu estava pensando exatamente em todos os meus familiares, os professores, mas inclusive eu dediquei o trabalho para ela. Teve algum amigo ou algum parente que não levou a sério a educação, não chegou aonde você chegaria? Na verdade, na minha época a sala era bem lotada. Que eu conheço, que por exemplo, chegaram, concluíram graduações, são de 4 a 5 alunos. A maioria não levou a sério. Da sua turma, no Da minha turma. Você pode citar o nome desses que concluíram? Olha, que eu sei que concluíram foi a Salete, a Tamires, a Daniela, são as 3 que eu tenho certeza. Os outros 2 eu não lembro o nome deles com certeza. Mas essas 3 e eu tenho certeza que concluíram a graduação, mas é muito pouco. Porque a nossa sala de 8ª série era muito lotada. Eu acabo até inclusive encontrando alguns das pessoas que estudaram comigo naquela época e tomaram rumos na vida completamente diferentes. Alguns não tão agradáveis assim. O que seria não tão agradáveis? Por alto, afinal, você é já um procurador. Sim. Não tão agradáveis na minha visão, acabaram se envolvendo com o mundo do crime, entendeu? Alguns se encontram presos, as meninas... muitas não puderam dar continuar a sua educação porque acabaram engravidando. Então são coisas que é meio chato de se falar, mas infelizmente eu tenho essa convivência e eu acabo percebendo isso. A maioria tomou esse rumo. E é por isso que eu falo para os alunos, vocês têm que focar na educação. Porque é muito mais fácil o que o mundo do crime ou outras coisas vai trazer para você, mas o benefício é a curto prazo. E isso vai ter um custo muito alto. Aquilo que você conquista por meio do seu esforço, seja trabalhando ou estudando, fica pro resto da vida. E você nunca vai andar de cabeça baixa devendo nada para ninguém. Você nunca andou de cabeça baixa devendo algo para alguém? Não, muito pelo contrário. Tudo que eu fiz, eu sempre busquei honrar, principalmente o nome do meu pai e da minha mãe. Porque é como eles diziam para mim, eles não têm dinheiro. A única coisa que eles poderiam me fornecer seria a educação e o nome. E é isso que eu busco honrar até hoje.
Aonde eu chegar é mérito de todos aqueles que passaram na minha vida e me incentivaram de alguma forma, sejam professores, seja meus pais, seja minha família, seja meus avós, amigos. Tudo é mérito de todos, porque se eu tivesse escolhido outro... Não era só mérito seu, é isso? Na minha visão, não. Eu acredito que uma pessoa, para ela poder ter um caráter formado e ter uma boa índole, ela não depende só dela, ela tem que ter um certo auxílio. É lógico, a decisão final vai caber a ela. Mas as pessoas que passam no caminho dela é o que vão incentivar se ela deve ou não ir para o caminho bom ou ruim. Então a sociedade tem uma parcela nisso aí. Tem certa influência. E a escola? Qual é a parcela da escola nisso? A escola ela é fundamental, porque na verdade a maior parte do tempo, pelo menos na minha época, eu passava dentro da escola. Então, ou seja, se eu não tivesse professores que me auxiliassem, que me incentivassem, automaticamente eu acho que eu não teria conseguido brilhar na minha vida profissional e na minha vida acadêmica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, José Leandro. Você falou que a maior parte do seu tempo, na época que você estava estudando aqui na escola, era na escola, mas a escola não era parcial nessa época? Sim, era parcial. Mas então como é que era isso? Mas às vezes você ficava mais tempo com os professores do que com seus pais. Principalmente meu pai trabalhava, às vezes minha mãe não estava em casa também. Então por isso que eu falo que a maior parte do convívio era com os professores. Como era a educação no seu tempo, dali para cá? Ela piorou, melhorou? Olha, eu não tenho como avaliar a educação do ensino fundamental. Na minha época eu classifico ela como sendo muito boa, entendeu? Eu acho que nunca faltou nenhum tipo de informação por parte dos professores para que eu tivesse esse conhecimento. Mas hoje em dia eu consigo ter uma ideia do que me falam. Me falam que, por exemplo, muitos alunos, inclusive, eu ouço falar: na verdade a escola pública não é boa, a escola estadual não é boa. Eu ouço as avaliações dos alunos e eu acho que essa avaliação é meio que equivocada. Eu não tenho essa presença constante para fazer uma avaliação mais concreta. Você acha que é equivocado Na minha visão, esse juízo de que a escola pública é ruim? Sim, eu acho que é equivocado pela minha experiência de vida. Inclusive, porque para você não foi, né? Não, para mim nunca foi. Inclusive na minha época também falavam isso. Mas pelo que eu presenciei naquela época, não teve nada de ruim. Muito pelo contrário, eu consegui aproveitar muito bem todo o conteúdo e adquirir o conhecimento que eu tenho hoje. Formada de forma equivocada pelos alunos. Eu acredito que eles sabem muito bem a competência de cada professor e eles sabem muito bem que o conteúdo que está sendo passado é de forma adequada. Só que também, se às vezes ele tiver uma certa preguiça, não tiver força de vontade, ninguém vai poder fazer isso por ele. Tem coisas que dependem do próprio aluno. Se o aluno chega em casa, em vez de ele valorizar aquilo que o professor passa para ele, ele vai lá e tenta denegrir a imagem do professor ou manchar ela de alguma forma para os seus pais, vai causar um conflito, inclusive de forma desnecessária. Eles mesmos têm que valorizar, porque se isso aqui acabar, quem pai que vai ter condição de pagar uma escola particular para o filho estudar? Então a escola pública tem que ser valorizada assim. E daqui sai muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você como juiz valorizaria a educação pública? Na verdade, eu como em qualquer profissão, não só como juiz, eu acredito que hoje, na situação que eu estou hoje eu cuido da Companhia Brasileira de Distribuição, do jurídico da empresa. A Companhia Brasileira de Distribuição, para quem não conhece, é o Extra, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio. E eu acredito que todo mundo que está lá fala que a educação é o principal. E que a escola pública, muitos vieram de escola pública. Às vezes, dependendo de uma entrevista que você vai fazer, acaba muito mais sendo valorizado o aluno de escola pública, porque ele teve um desempenho diferente. Ele teve que se dedicar para poder chegar a ter uma competência profissional muito maior, muito mais do que uma pessoa de escola privada. Entendeu? Ele tem que se destacar de algumas formas. Eu, para chegar nessa vaga que eu estou hoje, eu competi com instituições de alto renome e que muitas vezes as pessoas não valorizam. Mas o que fez um diferencial? O meu currículo. Porque apesar de eu ter essa idade, eu tenho cursos de inglês, eu tenho curso de montagem e manutenção de micro, eu tenho curso de robótica e pneumática pelo Senai, eu tenho curso de rotinas administrativas. Eu tenho um currículo bem extenso. E eu comecei a fazer curso desde os meus 12 anos de idade. Foi uma esta escola foi uma que, por exemplo, quando aparecia uma oportunidade, nós indicávamos o nome do José Leandro. Exatamente. Não foi por acaso, entendeu? Nós indicávamos, porque achávamos que a oportunidade tinha que ir para um aluno que tivesse o potencial dele. E deu certo. O Jovem.com, por exemplo, que eu entrei no início, foi a indicação da escola. E deu certo, porque abriu as portas no futuro para ele. Sim. Isso também significa, no meu ponto de vista, uma política pública.
Não é? As políticas públicas atingiram o José Leandro e a família dele. E o que mudou também, uma questão de bom relacionamento. Além de ter um desempenho acadêmico bom, você tinha que ter um bom relacionamento com os professores, porque eles vão saber valorizar cada um de vocês. O professor, ele sabe analisar e ver as dificuldades de cada aluno. Pelo empenho e pela dedicação que o aluno tem, quando aparecem as oportunidades, ele sabe quem ele tem que valorizar. Por isso que a gente fala disso. Isso. Logo assim que eu estava estudando? Quando você veio para cá, para Campinas, com 6 anos. Meu local de moradia, na verdade, foi muito difícil. Eu sempre morei aqui no Flamboyant mesmo. Mais denominado vulgarmente, com uma expressão que eu não gosto de falar, que é buraco do sapo. Por que você não gosta de falar? Eu acho que acaba denegrindo as pessoas que moram lá. Eu acho que essa é uma expressão... Por que você acha que traz um nome ruim? Sim, porque às vezes, por exemplo, na hora que você vai se identificar, as pessoas muitas vezes não conhecem como Flamboyant. E acaba, buraco geralmente é um ambiente desagradável. Eu acho que traz... O apelido é Buraco do Sapo, não é isso? Sim, exatamente. É uma favela? Na época, e eu acredito que até hoje é denominado como tal. Então você morou ali? Morei ali. No início, morei na Rua 3 aqui. Era uma casa alugada. Depois de um certo período que meu pai estava aqui, ele ficou desempregado, não teve condições de manter. Aí houve uma invasão próximo do Shopping Guatemi ali, onde as pessoas montaram barracos de lona. A gente morou um período lá, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Foi, eu acho que um período bem difícil também. Você lembra disso? Lembro. É a sua infância? Sim, por uma criança eu acho que tem certas coisas que ficam marcadas. E eu acho que esse foi um dos momentos que me deixou marcado. Não tinha saneamento básico e tudo mais, a gente passou por muitas dificuldades, quando às vezes ventava ou chovia, acabava entrando água dentro de casa. Posteriormente, meu pai, depois de muito esforço conseguindo trabalhar, ele conseguiu comprar uma casa que é onde meus pais moram hoje, ali no Flamboyant ainda, mas uma casa um pouco melhor. Na Rua 3? Não, na Rua João de Camargo hoje. Uma rua diferente. Mas eu acho que esse período foi um período bem difícil, porque as pessoas que nos veem hoje, vê a gente falando das conquistas, não vê os tropeços durante o nosso caminho. Não sabe as dificuldades que a gente passou. Muitas vezes, meu pai, por ter uma quantidade de filhos elevada, devido ele não ter tido uma educação como a minha, ou por não ter uma mentalidade... Quantos filhos teve seu pai? Meu pai tem 7 filhos. E um que faleceu, que era o segundo irmão depois de mim. Ele faleceu, mas vivos são 7 hoje. Então sua mãe teve 8? Teve 8 filhos, ao todo. Você acha que é uma grande quantidade? Eu acredito que é uma grande quantidade, sim. Não que eu não goste dos meus irmãos, não que eu não goste da minha família. Mas você não queria? Não é isso, não é que eu não queria. Mas eu quero saber a sua opinião como na sua geração. Você teria 8 filhos? Na minha geração eu não teria 8 filhos, porque eu acho que 8 filhos você não teria condições financeiras de mantê-lo. E eu acho que a parte mais dolorosa para um pai e para uma mãe é ver o filho pedir algo e você não ter condições de dar. No máximo, eu pretendo ter 1 ou 2 filhos. José Leandro, você pedia, você lembra, quando você era criança e não tinha noção disso, né, do financeiro, você pedia para o seu pai e você sentia isso, a dificuldade? Como é que o seu sentimento de criança? Porque na verdade, às vezes eu percebi que meu pai deixava de comer alguma coisa, um arroz e um feijão para dar pra gente. Então eu sentia isso. Mas eu acho que o período que eu comecei a ter essa noção um pouco diferente foi quando chegou na minha adolescência. Porque na minha adolescência, quando eu trabalhava como Jovem.com, o dinheiro que eu tirava como Jovem.com, eu acabava levando para casa e eu preferia comprar as coisas para meus irmãos, porque eu acho que não doía tanto para mim. Mas se eu visse um dos meus irmãos pequenos pedindo uma bolacha, um salgadinho, que é uma coisa simples, é algo relativamente com um preço barato, e você não tem condições de dar, eu acho que aquilo me machucava mais. Machucava você? Machucava. Apesar de eu ser um adolescente, eu acho que isso não foi o que mais... Então seu salário lá do Jovem.com ia para isso? Eu acabava auxiliando dentro de casa, sim. E o auxiliar dentro de casa era o quê? Comida? Sim, comida. Às vezes, por exemplo, quando meu pai comprava alimentação, eu dava o dinheiro para complementar, para que fosse comprar algumas besteiras para as crianças. Mas raramente eu tirava desses salários, às vezes eu tirava 350, eu tirava R$50 para mim e dava 300 na minha casa. Você dava para o seu pai ou para sua mãe? Sim, exatamente. Mas para o seu pai ou para sua mãe? Ou para os dois ao mesmo tempo? Na verdade, a maioria das vezes eu entregava na mão do meu pai, que era ele que administrava o dinheiro. Certo. E na escola, você lembra, você se sentia pobre? Na verdade, não. Eu me sentia, na verdade, que o problema da escola é que, por exemplo, existem grupos de amigos.
Eu acho que na escola, uma das piores coisas que tem é as pessoas quererem te excluir. E por você, às vezes, querer se destacar e você querer se empenhar academicamente, você é visto ou como nerd, ou você está querendo se mostrar, e eu e os outros que estudávamos acabavam sendo afastados. Então, eu me sentia acolhido pelos amigos que eu tinha, mas ao mesmo tempo afastado por aqueles que não queriam se motivar e não queriam crescer academicamente, porque já tinham outros planos na vida de conseguir as coisas fáceis, e acabavam querendo me prejudicar com isso. Você foi da turma do Carlos? Foi. Carlos Eduardo. Onde a mentalidade está completamente errada. Se você pegar países desenvolvidos, onde a educação funciona, como no caso no Japão, o professor é mais valorizado que o imperador. O imperador se curva para o professor, para demonstrar o respeito. Então, no Brasil, por que a gente vive nessa sociedade? A gente vive na miséria, a gente vive num país de desigualdade e a gente se contenta com poucas coisas. Porque a gente está destruindo a educação, nós estamos atacando as pessoas erradas. Em vez de valorizar o professor... Mas você não acha que, na verdade, né, nas aulas de história, eu espero que você continue estudando história, porque um bom procurador, um bom juiz... Na verdade, a base do direito é a história, principalmente o direito romano. Mas a gente está vendo muito procurador e juiz aí que não entendem nada de história, viu? E eles se esquecem que esse é um país com uma forte herança escravista, que está aí e não querem mudar. E são eles os maiores inimigos da escola pública, sabe por quê? Esse é o meu ponto de vista de educador. Porque eles não querem um pobre vencendo na vida. Porque o pobre... E disputando com eles o mesmo lugar do concurso. Porque, na verdade, a maioria dos procuradores que existem hoje, ou juízes, são filhas de pessoas que têm posses, têm dinheiro, têm bem. Então, eles veem uma pessoa que saiu de escola pública conseguindo ingressar no mesmo meio deles e com muita dificuldade, é exemplo para outros. Então, é uma ameaça para ele. Eu garanto que uma pessoa que saiu do que a gente denomina de uma favela, cresceu em escola pública e conseguiu vencer na vida, ele tem muito mais garra do que uma pessoa que cresceu o tempo todo, teve tudo o que era necessário, teve uma estrutura a todo tempo, seja ela financeira, não pode ser emocional, porque muitas vezes os pais deixam eles de lado, mas nós que saímos da escola pública e que saímos da favela, temos muito mais garra e determinação, e isso que gera receio neles. Então as pessoas tentam acabar com a educação para que a gente não possa competir no mercado de igual para igual. Na sociedade, né? E no caso, eu espero, viu, José Leandro, se um dia o senhor meritíssimo se tornar juiz, que não esqueça disso, de onde você saiu, e que não se deixe embriagar pela riqueza e o poder. Não, eu ainda tenho um sonho que eu não me recordo se eu falei nos outros vídeos, mas meu principal objetivo, assim que eu adquirir posses financeiras, não é ser melhor do que ninguém. Meu primeiro objetivo é ter o suficiente para sobreviver, não ser ganancioso e conseguir dar uma residência digna para meus pais. Esse é o meu principal sonho. Eu acredito que se eu conseguir realizar isso, o resto não importa. Isso é o que me emociona de verdade. Porque uma pessoa que se torna rica e abandona a sua própria família ou vira a cara para aqueles que fizeram com que você chegue lá, não é um ser humano de verdade. Na verdade, ele é uma farsa. Eu também acho. Agora eu vou fazer um pedido aí, claro, você tem um dever principal com a sua própria família. Mas não esqueça, genericamente, de defender a escola pública, as instituições públicas deste país e a democracia. Por onde quer que eu passe? Porque é a democracia que fez com que você chegasse até onde você chegou. Essa é uma bandeira que eu levanto a todo momento. Eu acredito que por isso que hoje o meu maior manto é a Constituição do país, porque a Constituição do país é que determina que a gente tem que viver num país democrático, igualitário, e que todos têm que ser tratados de forma justa. E tem direito à educação, que é previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Direito do cidadão e dever do Estado. Exatamente. E, não, portanto, todo o meu trabalho aqui foi tentar cumprir, às vezes contra os governos, o dever do Estado de oferecer educação, especialmente no caso aos que mais precisam, porque falavam muito disso, né? Mas aqui a maioria das pessoas vem da Rua 3, Sim, mas já que o senhor tocou nesse ponto, por que na verdade as pessoas tentam destruir a educação, principalmente a educação pública, que é o único meio que as pessoas têm de crescer, na minha visão? Eles tentam destruir, porque quanto mais ignorante for o cidadão, menos resistência ele impõe.
Porque o que acontece? Ele não vai saber o que é uma democracia, ele não vai saber exigir os seus direitos e ele vai se contentar com pouco. Então, quanto mais alienado o jovem ou a criança for, ele menos vai resistir. Ele só vai aceitar aquilo que é imposto e vai colocar no nosso governo pessoas que não estão nem aí pra gente. Não tem nenhum interesse em melhorar a educação, não tem nenhum interesse que eles cresçam. Muito pelo contrário, só tem interesse de estar no poder para se beneficiar financeiramente. Você lembra? Aqui era o refeitório, agora não é mais. Aqui agora é uma sala de aula ali e o ateliê de artes que antes não existia. O refeitório é ali. Bastante, a estrutura não era dessa forma. Na verdade não existia, não era todo fechado com alambrado como é hoje, era mais aberto. Os alambrados só ficavam em volta da escola. Isso mesmo. Essa estrutura aqui não existia, o acesso era direto para o campo lá embaixo. Isso mesmo. Aqui era o refeitório. Isso mesmo. Para eles isso aqui já é coisa antiga. Para você é posterior. Isso aqui na verdade tudo para mim é novidade. Não existia aquele estacionamento lá? É verdade. É porque o estacionamento foi ocupado pelo refeitório atual. Marcos, você conhece o José Leandro? Não, só espera um segundinho, eu já... prestem atenção, ok? Eu vou fazer exatamente isso, ok? 3 enquadramentos diferentes, mesmo que você precise de vários cortes, certo? Então agora vocês sentem, conversa. Tudo bem. Então, eu acho que eu já te conheci, sim. Na formatura da minha irmã. Na formatura da sua irmã. Sim, sim, você tem razão. Eu sou da turma de 2006. Olha só. Hoje eu estou para concluir a minha graduação no curso de Direito e já fui aprovado no exame de ordem. Já não? Que legal. Ele passou para o procurador do município de Valinhos. Olha só, lá em Valinhos. Vai ser juiz o cara aqui. Ele tem que ser juiz. Vou prestar a prova para juiz do Rio de Janeiro no meio do ano. Que legal. Foi nosso aluno, Marcos, sabe? Na época que não se acreditava nessa escola, mas ele deu um depoimento belíssimo. Isso é bom, isso é importante. Ele é filho de uma família pobrezinha. Que venceu na vida graças às oportunidades, e ele coloca essa escola como uma das oportunidades da vida dele. Minha vida acadêmica começou aqui. A vida, olha como ele fala, a minha vida acadêmica começou aqui. E eu filmei ele uns 10 anos atrás fazendo isso. Ele estava no ensino médio e eu pedi para ele dar um depoimento. Ele deu depoimento, aí ele estava no jovens.com, que a escola indicou. Na época eu tinha planos de entrar na faculdade de Direito. Hoje eu estou concluindo ela e já fui aprovado no exame de ordem. Seus planos funcionaram. Tá vendo? O planejamento que a gente usa aqui, né? Porque o José Leandro não é da época da escola integral, ele é da escola parcial. E a escola parcial ainda precarizada. Não é? Ele ainda vivenciou a reforma da escola que foi em 2005. Ele tava aquela reforma das fotos? Que, por exemplo, construiu esse prédio aqui. Ele viu esse prédio sendo construído. E nem existia, porque foi 2004 para 2005 que construíram essa parte aqui. Não tinha metade desses alambrados que tem aqui, era mais aberto. Olha só. O alambrado era só em volta da escola. Só. Entendi. Ele é dessa época, então é da transição de uma escola precarizada para uma escola já depois de 40 anos que fez sua primeira reforma. Uma pena que ele não pegou o projeto de escola integral, mas os irmãos deles já pegaram. A Vitória, a Roberta, né? A Maria não pegou, o Leandro não pegou, mas a Roberta, a Vitória, o Daniel provavelmente vai pegar. Daniel ainda não conheço. Tá. Mas ele ainda não está aqui. O pai dele teve 8 filhos. Ele é o primeiro. Entendi. Ele é o primeiro. Sou mais velho. Sou mais velho dos 8.
Então você também teve que ajudar a cuidar dos... Bastante. Mas faz parte. Até hoje, Faz parte, sim. até hoje você vai ver no depoimento dele, ele falando disso. Então eu me sinto orgulhoso por ele ter vindo aqui. Eu agradeço por ter vindo, né? E graças a Deus que é o primeiro depoimento e é de um ex-aluno. Eu acredito que na verdade a honra é toda minha, entendeu? Porque na verdade eu acho que o mérito de poder estar ajudando essa escola, retribuir um pouco do que ela fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que ele pode fazer. Que maravilha. Eu queria que será que dá para ele entrar em contato com os alunos? Olha, aqui a gente tem um ex-aluno da escola. Ele é filho do seu José Leandro. Não é assim, sim. Desculpe, o José Leandro, ele é filho do seu José Cícero, que trabalha como zelador da escola aqui. E os irmãos dele, a Maria, por exemplo, do primeiro beijo. Era a irmã Não, a dele. Vitória. Não, a Maria é a segunda que veio depois de você. É a Vitória, que fez o primeiro beijo. É porque todos os irmãos dele passaram por minha sala de aula, então eu, na verdade, dei aula para toda a família. Ainda tem uns aí que estão chegando, que eu também vi nascer. Ela é procuradora da União, é procurador do Estado e procurador do município. Eu passei para o município de Valinhos. Agora tem a prova para procurador de Estado, que eu vou prestar. Tem a prova para juiz do Rio de Janeiro no meio do ano. São cargos diferentes. Juiz é outra coisa. Ouvi o que ele disse. Esse cara vai ser juiz. Ele vai ser. Ele já passou pelo curso de. O concurso de. Da OAB. E esse lá de Valinhos? O de Valinhos é para procurador do município. Procurador municipal. E você estudou aqui não? Eu estudei aqui até 2006, de 98 até 2006. Eu tenho um vídeo de 10 anos atrás, ele, adolescente, num programa, ainda era aquele laboratório de informática, ele vem aqui, adolescente, ainda no Adalberto Nascimento, que ele estava estudando, dando depoimento já sempre comprometido, sempre esforçado ao pai dele.